Fala pessoal, bem-vindos ao Love em Matemática. Eu sou o professor Thiago Basílio e é sempre uma honra ter cada um de vocês aqui comigo. Galera, 2 avisos antes de começar. Primeiro aviso, se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal para receber as novidades. Segundo aviso, aqui na descrição você vai encontrar um link que vai te dar acesso à lista de exercícios referentes às aulas 18 e 19, ok? Então, sem mais enrolações, aula 18. Vamos falar hoje sobre distância entre ponto e reta e também distância entre duas retas, ok? Então vamos lá, ó. Primeiro falando da distância entre ponto e reta. O que seria essa distância? A distância, pessoal, independente do que for os objetos em questão, ela vai ser sempre o menor caminho que liga esses objetos. E quando a gente fala menor caminho, nós estamos sempre referindo a uma reta, um segmento de reta que é perpendicular, tá? Então, nesse caso aqui, como a gente está tratando de ponto e reta, o caminho vai ser justamente o que faz a projeção ortogonal do ponto sobre a reta. Lembrando que nós vimos sobre projeção ortogonal na aula de número 14, se eu não me engano. Deixa eu confirmar para vocês aqui. Foi na aula de número 14, nós vimos projeção ortogonal, que seria um ponto fora da reta. A projeção dele seria através de um caminho que é um segmento perpendicular à reta, ok? Então é por aí que a gente encontra a distância. Então, dados um ponto xp, yp e uma reta, que está na equação geral ali, tá? Importante que a reta esteja na equação geral. A distância vai ser dada por essa formulinha aí, ó. A distância de ponto a reta vai ser o módulo de AXP mais BYP mais C dividido pela raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Pessoal, a fórmula em si ela parece muito complexa, mas na verdade, se você olhar para o numerador ali, você vai observar que aquilo ali é exatamente o primeiro membro da equação da reta, substituindo x e y pelas coordenadas do P, ok? Então, basicamente, o que a gente faz você pega as coordenadas do P, substitui no primeiro membro da reta, tá? Da equação da reta, e aí você divide pela raiz do a ao quadrado mais b ao quadrado, sendo que esse a e b são os coeficientes de x e y, respectivamente, tá? E a gente toma um módulo, né? Porque pode ser que naquela substituição de cima a gente encontre um valor negativo. Só que, como falamos de distância, a distância sempre é positiva. A gente vai ver na prática como é que a gente faz para poder aplicar essa formulinha aí, tá? Então lembra, ó, pega a equação da reta, substitui o ponto, tá? O xp, yp, e divide pela raiz da soma dos quadrados dos coeficientes de x e y. É bem tranquilinha a aplicação, e eu acho que lembrar também não é muito difícil não, tá? Espera aí que eu já avancei um pouco. Eu quero o exemplo. Então, ó, calcule a distância entre o ponto P, 2 e 3, e a reta x mais 2y menos 2 é igual a 0. Então, pessoal, a gente não vai substituir direto na expressão. A gente vai meio que quebrar, né? Vamos fazer primeiro a substituição aqui do ponto, né? Vamos pegar a equação e vamos trocar o x por 2 e o y por 3. Então, ó, fazendo x igual a 2 e y igual a 3, nós vamos obter o seguinte: x, aqui é 2, mais 2y, ou seja, 2 vezes 3, menos 2. Se 2 menos 2, vai para a conta. 2 vezes 3 é 6. Ok? Então, temos que essa conta aqui vai dar 6. Então, esse aqui é o numerador da nossa expressão. Agora, repara que quem que é o A? O A é o coeficiente do x. No caso aqui, vamos soltar x, o A é igual a 1. Coeficiente do y, que é o B, é igual a 2. Então, se a gente fizer o A ao quadrado, vai dar 1. Se fizer o B ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Então, aquela raiz nossa, né, vai ficar 1 mais 4, que é a raiz de 5.
Ok? E daqui não sai. Agora sim, é só substituir. A distância do ponto P até a reta R vai ser dada pelo módulo de 6, que é o próprio 6, dividido por aquela raiz de 5. Agora é questão de racionalizar. Então, multiplica em cima e embaixo pela raiz de 5. Aqui em cima fica 6 raiz de 5. E embaixo daria a raiz de 25, que é o próprio 5. Essa é a distância do ponto àquela reta. Ok? Tranquilo? Sem erro, né, pessoal? Achei essa questão foi até que bem tranquila, né? Acho que ficou de bom tamanho, ficou de boa, né? Beleza, então. Vamos para mais um exemplo. Exemplo 44. Esse aqui é importante, ó. Os vértices de um triângulo ABC são A, menos 2 e menos 4, B, 1 e menos 2, e C, 2 e 5. Determine a medida da altura relativa ao lado AB. Também na aula de número 14, né, que eu citei anteriormente, que a gente viu a projeção ortogonal, nós também vimos como calcular a altura de um triângulo. Vamos lembrar quais eram os passos, ó, que eram muitos na verdade. Se eu tenho um triângulo ABC e eu queria calcular a altura relativa ao BC, você tinha que achar o coeficiente angular da reta BC. Mais do que isso, né? Você tinha que achar a equação da reta BC. A partir dela, você achava a equação da altura, né, que passa no A e é perpendicular ao BC. E aí você fazia a interseção para poder obter o pé da altura. E aí sim você ia fazer a distância entre o ponto A e o pé da altura para poder achar quanto que valia a altura. Temos um modo muito mais fácil de fazer agora, porque nós temos a distância de ponta reta. Eu acabei de falar com vocês no começo da aula. A distância vai ser sempre um caminho perpendicular. Então, isso é justamente a definição da altura. A altura, ela sempre é perpendicular. Então, assim, não importa o meu triângulo. Se eu tenho um triângulo, sei lá, vou exagerar aqui, vou fazer um triângulo assim, vou fazer um triângulo obtusângulo, só para mostrar para vocês. Que ele que é um triângulo assim bem peculiar nessa questão da altura. Se eu quero calcular a altura referente a esse lado aqui, não adianta eu fazer outro caminho. A altura, ela vai ser sempre perpendicular. A altura vai estar aqui, ó. Então você meio que vai ter que prolongar o lado do seu triângulo. Não ficou ideal aqui, né? Para você encontrar a altura. Isso aqui que seria a altura, tá? Então a altura é sempre perpendicular. Então, se eu tenho os três vértices, eu quero a altura relativa aqui no caso ao AB. Então, ó, aqui está o nosso C. Só supondo, tá, pessoal? Só colocando para poder mostrar para vocês. Qual que é o procedimento para poder achar a altura? Eu tenho o ponto C. A altura é justamente o caminho que liga esse ponto C até a reta do AB. Então, basta fazer a distância do ponto C a reta que passa pelo AB. Beleza? Então, vamos primeiro obter a equação dessa reta. E aí, eu aconselho você, já que temos os pontos, você pode usar o coeficiente angular, mas a gente vai optar aqui mesmo pelo determinante, tá? Então, vamos lá, ó. A gente quer da reta AB, então vai ficar menos 2 e menos 4, 1 e menos 2. Como eu quero a reta, vou usar o x e y. E aí repito no final o que nós usamos no começo. Menos 2 e menos 4. E como isso é uma reta, isso aqui tem que ser igual a 0. Ok? Então vamos lá, ó. Menos 2 vezes menos 2. Menos e menos é mais. 2 vezes 2 é 4. 1 vezes y mais y. X vezes menos 4. Menos 4x. Meu 4 fica parecendo um y aqui, né? Agora, quando a gente vai inverter, a gente tem que trocar o sinal. 1 vezes menos 4 seria menos 4. Trocando o sinal, mais 4. X vezes menos 2 daria menos 2x. Trocando o sinal, mais 2x.
Menos 2 vezes y daria menos 2y, trocando o sinal, mais 2y. Isso é igual a zero, ok? Agora é questão de juntar os semelhantes. Então, ó, vou pegar aqui uma caneta verdinha. Vamos juntar x. Nossa, ficou bem fraco, né? X com x, tá? Então temos menos 4x mais 2x. Vai ficar menos 2x. Y com y. Temos mais y mais 2y. Então vai ficar mais 3y. E por fim, temos aqui 4 mais 4, que é 8, né? Então vai ficar mais 8. Tô fechando as canetinhas, pessoal. Espera aí. Beleza. Mais 8. Ok? Para a gente deixar naquele formato que a gente gosta, né? Aquele formato meio padrãozinho. Multiplicar tudo por menos 1 vai ficar 2x menos 3y menos 8 igual a 0. Esse formato padrão aqui, pessoal, só porque, bom, eu pelo menos prefiro deixar o x positivo. Apesar que é bom deixar isso positivo por causa da equação reduzida, mas isso é questão de gosto, tá? É só para poder unificar a resposta. Mas não tem certo ou errado, não. Beleza? Bom, então chegamos na equação da reta. Agora nós vamos usar o ponto C e calcular a distância dele até a reta B, para poder saber qual que é a altura. Então, a gente vai pegar essa equação e vai fazer x igual a 2 e y igual a 5. Então fica como, ó, 2 vezes 2 menos 3 vezes 5 menos 8. 2 vezes 2 é 4. Menos 3 vezes 5, 15. E aqui menos 8. 4 menos 15 é menos 11. Menos 11 menos 8 é menos 19. Ok? Então o ponto C substituído na equação fica menos 19. E aí, fazendo aqui o A igual a 2 e o B igual a menos 3, na hora que a gente fizer ao quadrado, o A ao quadrado é 4 e o B ao quadrado é 9, né? Positivo. De forma que a gente vai fazer 4 mais 9, né? Dando a raiz, vai ficar a raiz de 13. Ok? E agora sim, a nossa altura C aqui, ela vai ser justamente a distância do C até a reta AB. Vai ser módulo de menos 19, que é 19, sobre a raiz de 13. Racionalizando, o que é racionalizar? É passar a raiz para cima e tirar o radical de baixo. Então fica 19 raiz de 13 sobre 13. Essa é a altura daquele triângulo relativa ao lado AB. Só lembrando que aqui não é o desenho fiel do triângulo, tá? Eu só mostrei para vocês. Representei, né, pelo obtusângulo, né, para poder mostrar que a altura pode estar fora do triângulo, tá? Ela não necessariamente ela está dentro do triângulo. Beleza, pessoal? Então tá. Vamos voltar então para a nossa teoria aqui, né? Para a gente poder falar da distância entre duas retas, no caso, duas retas paralelas, tá? Vamos lá então, ó. Pessoal, o que seria a distância entre duas retas paralelas, tá? Bom, de novo vai ser também o menor caminho que tem entre elas, que é o caminho perpendicular às duas, tá? A gente tem duas formas de calcular essa distância. A primeira é a gente escolher um ponto de uma reta e aí a gente usa a fórmula da distância de ponto a reta. Tá? Então você escolhe um ponto de uma e calcula a distância para outra reta. E a outra forma é através de uma fórmula, tá? Para isso, porque já que elas são paralelas, e aqui é importantíssimo, tá? Se elas são paralelas, os coeficientes angulares também são. Só que assim, o coeficiente angular ele fica em evidência quando você coloca na reduzida. Mas aqui é estritamente necessário
que a parte do x e do y esteja idêntica, tá? Tem que estar igualzinha, tem que ser o mesmo ax e by. Só vai trocar aqui o independente, o C1 e o C2. Mas essa parte do ax mais by tem que ser a mesma nos dois. Então, você possivelmente vai pegar uma equação que ela está multiplicada. Então, primeiro você simplifica para poder deixar ela com o mesmo começo da outra. Que aí a gente vai poder fazer uso da fórmula. E você vai entender por que tem que estar igual. Porque a fórmula é essa. Ela parte simplesmente da diferença dos coeficientes independentes, tá? E divide pela raiz da soma dos quadrados ali dos coeficientes de a e x. De x e y, né? Desculpa. Tá? Então, entre essas duas fórmulas aqui, é claro que eu prefiro, pelo menos, fazer essa daqui. Particularmente, eu prefiro fazer essa daqui, tá? Mas, no exemplo que a gente vai fazer, eu vou fazer dos dois jeitos. E aí fica ao critério de vocês determinar qual jeito vocês preferem, tá? Essa fórmula não é difícil de guardar. Se você guardar a fórmula da distância de 2 pontos, não é muito difícil guardar essa daqui. E por que a gente falou de distância entre retas paralelas? Muito simples, porque se a gente tratar de reta concorrente, a gente definiu que a distância é sempre o menor caminho. Qual que seria o menor caminho entre retas concorrentes? É justamente o ponto de interseção, é o encontro das duas. Então a distância é 0. No ponto ela é 0. Beleza? Então é dessa forma que a gente vai trabalhar. Vamos lá então, ó. Exemplo 45. Determine a distância entre as retas R, 2x mais 3y mais 5 igual a 0, e S, 4x mais 6y mais 8 é igual a 0. Então, pessoal, a princípio você olha para elas e fala, pô, mas elas são concorrentes, né? Tá diferente ali, então é 0. Só que toma cuidado que essa equação aqui, ó, você pode dividir por 2, que é tudo no par. Se você dividir por 2, você vai obter 2x mais 3y mais 4 é igual a 0. Repara então que nós obtivemos o mesmo começo. Ó. As duas começam com 2x mais 3y. Então, as retas são paralelas, ok? Então, a gente vai fazer de dois jeitos, tá? Primeiro jeito, vamos fazer usando a fórmula, tá? Vou inverter lá. Apesar de ter falado primeiro escolhendo o ponto, eu vou optar por fazer primeiro utilizando a equação mesmo, tá? A formulinha. Então, como é que fica ali, ó? O nosso C, eu vou chamar CR aqui, porque a reta está com nome. O CR vai ser 5. O CS vai ser 4. Basta então que nós façamos 5 menos 4, que aqui no caso é 1. Ok? E aí, fazendo agora o A igual a 2 e o B igual a 3, A ao quadrado é 4, B ao quadrado é 9, a raiz de 4 mais 9 vai ser a raiz de 13, ou seja, a distância entre R e S seria o módulo do 1, só que 1 já é positivo, sobre aquela raiz que é a raiz de 13, racionalizando, raiz vai para cima, radical sai de baixo, e aí nós chegamos na expressão. Beleza? Rápido, né? Essa fórmula é ligeira. Não dá nem tempo para você poder respirar, ela é tranquilinha também. Né? Agora, pessoal, a gente tem que fazer o seguinte. A gente vai ter que encontrar um ponto de uma das retas para poder calcular a distância para outra. E é aí que entra a questão, tá? Como é que a gente vai encontrar isso? Bom, basta a gente atribuir um valor. Só que você vai ver que dependendo do valor que você utilizar, você vai encontrar fração, certo? E isso não é lá muito bom. Não é muito bom trabalhar com as frações. Mas não tem muito jeito, né? Então, ó,
Na verdade tem um ponto aqui que é muito fácil, que é o seguinte, ó. 2x mais 3y mais 5 é igual a 0. 2 mais 3 é 5. E temos mais 5 aqui na frente. Se você fizer o x igual a menos 1, o que você vai obter aqui? Ó? Vai ficar menos 2 mais 3y mais 5 é igual a 0. 3y é igual a mais 2 menos 5. Isso aqui é igual a menos 3. Então o y vai ser menos 3 dividido por 3, que vai ser menos 1. Y é igual a menos 1. É um ponto que dá para trabalhar, tá? Então vai ficar o ponto menos 1 e menos 1. Ok? E aí, para poder achar a distância, a gente pega a outra equação e faz aquela distância de ponta reta. Então, ó, fazendo aqui o x igual a menos 1 e o y também igual a menos 1, a gente vai obter, substituindo aqui na equação, 2 vezes menos 1 mais 3 vezes menos 1 mais 4. Isso aqui vai ser igual a menos 2 menos 3 mais 4, ok? Então aqui fica menos 5 mais 4, vai ficar menos 1. Beleza? E aí fazendo o A igual a 2, o B igual a 3. Nós já sabemos, já fizemos essa conta aqui em cima, né? Isso aqui vai ser raiz de 13. Aí na hora de você fazer a distância desse ponto aqui, desse ponto P, até a reta S, o que vai acontecer? Vai ser o módulo de menos 1, ou seja, 1, sobre aquela raiz, e deu exatamente a mesma coisa do outro, tá? Então aí cabe a vocês definirem. Aqui é porque a gente teve que achar um ponto até que adequado, porque senão ia ter fração, tá? Então eu acabei aqui ajudando vocês nesse ponto de encontrar alguém que não desse fração. Nem sempre vai ser possível e às vezes vai gastar um tempão pensando. Às vezes, enquanto você pensa um ponto para poder servir aqui para não dar fração, para poder tentar facilitar a sua conta, você facilmente já usa outra fórmula e chega na resposta. Então eu prefiro usar essa fórmula, tá? Apesar de eu ter uma certa ressalva com fórmula, você entendendo o sentido delas, eu acho válido, tá? Beleza? Vem para cá. Exemplo 46. É o último exemplo desse capítulo 2, tá? Mas depois a gente vai fazer um exercício aqui para poder fechar essa aula de hoje. Determine a distância entre as retas x mais 2y mais 5 igual a 0 e x mais 2y menos 3 é igual a 0. Então, são retas que já têm o começo aqui igual. Então, elas são seguramente paralelas. O nosso CR é igual a 5. O nosso CS é igual a menos 3. Então, nós fazemos agora a diferença entre elas. Vai ficar 5 menos o menos 3. Ou seja, 5 mais 3, que é 8. Ok? Então, trabalhamos com o numerador, já vai ser 8. Fazemos agora o A igual a 1 e o B igual a 2. Ou seja, o A ao quadrado é 1 e o B ao quadrado é 4. Raiz de 1 mais 4, que é raiz de 5. Então, a distância de R a S vai ser o módulo de 8, que é o próprio 8, sobre a raiz de 5, racionalizando raiz para cima, radical sai de baixo, 8 raiz de 5 sobre 5. Ok? Rápido e certeiro. Aqui eu não vou nem fazer aquela coisa do... Eu nem vou fazer aquela coisa de usar o ponto. Acho que essa fórmula aqui, vocês percebem que a gente tem uma agilidade com ela.
que acaba tornando ela mais vantajosa. Ok, pessoal? Para fechar, então, vamos de exercício. Esse exercício ele está na lista aqui da descrição. É o exercício de número 109. O ponto P00 é um vértice de um quadrado que tem um dos seus lados não adjacentes a P sobre a reta x menos 2y mais 5 igual a 0. Qual é a área do quadrado? Então, pessoal, está falando lado não adjacente. Então, imagina você aí, vou fazer um desenho aqui, só para vocês entenderem o que está sendo descrito, tá? Então, ó, você tem um quadrado. Vamos ver se eu sei fazer um quadrado no olho. Estou usando a régua só para alinhar mesmo, tá? Suponha que isso aí é um quadrado. E aí você tem um ponto P aqui. Foi dado, está falando que o ponto ali é 0 e 0. O que ele está dizendo é que um dos lados não adjacentes está sobre uma reta determinada ali. O que seriam os lados não adjacentes? São os lados que não passam por esse ponto P, tá? Então nós teríamos aqui dois lados não adjacentes. Pode ser esse, como pode ser esse daqui. Fica ao seu critério, tá? Isso aí é indiferente, até porque o quadrado você pode rodar ele. Vamos supor então que a reta ela está justamente aqui, ó. Vou destacar ela aqui, tá? Mas essa aqui seria aquela reta x menos 2y mais 5 é igual a 0. Tá? Lembre-se que o quadrado ele tem os 4 ângulos retos. Além disso, ele tem os 4 lados de mesma medida. E, além disso ainda, a área do quadrado é o quadrado do lado. Certo? Então, repara, ó, se aqui é o lado e essa daqui é um segmento de reta que é perpendicular ao outro, forma 90 graus, concorda comigo que esse lado vai ser justamente a distância do ponto até a reta? Então, pessoal, não tem mistério nenhum. A gente vai fazer exatamente a distância desse ponto P até a reta para poder determinar o lado do quadrado e a partir dali a gente encontra a área dele, ok? Então vamos lá, ó. Primeiro passo então é fazer x igual a 0 e y igual a 0 naquela equação. Vai ficar 0 menos 2 vezes 0 mais 5. Vai embora, sobrou só o 5. Fazendo ali o A igual a 1 e o B igual a menos 2, 1 ao quadrado, que é o A, né? Vai ficar 1. O B ao quadrado vai ser 4. Então nós vamos obter aqui uma raiz de 1 mais 4, que é a raiz de 5, ok? Então, raiz de 5. Então, quem seria o nosso lado, né? O nosso lado vai ser a distância daquele ponto P até aquela reta R, seria o módulo de 5, que é 5, sobre aquela raiz. Racionalizando, a raiz vai para cima, o radical sai de baixo, 5 por 5 vai dar 1, então sobra simplesmente raiz de 5. Esse é o lado do quadrado, a área então vai ser esse raiz de 5 ao quadrado, que daria raiz de 25, que é 5. Então a área do quadrado é 5. Sem mistério, sem dor, né? E é isso. Então, a aula de hoje foi uma aula express também, né, em vista das outras. A gente vai chegar em 30 minutos aí. Pessoal, pratiquem, tá? Pratiquem os exercícios que estão aí na descrição. Essa foi a nossa última aula teórica desse capítulo sobre reta. Mas na próxima aula tem ainda mais uma para fechar o capítulo, que são de questões do piso, para variar, né?
Só lembrando que questões do PISM estão também nessa lista aqui de baixo, são sempre as últimas da lista. Para essa aula de número 19, que vai ser a próxima, nós faremos duas questões, tá? Duas questões envolvendo distância de ponta reta ou entre retas, ok? E também outros assuntos. Vai ser uma boa aula para revisar alguns conceitos. Beleza, pessoal? Se você gostou, inscreva-se no canal, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos. Vamos fazer o canal crescer e o conhecimento chegar à maioria das pessoas que a gente conseguir. Aguardo vocês na próxima. Obrigado para quem assistiu. Valeu!